Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Felipe Bellini e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da escrita na educação infantil, no desenvolvimento da criança e no uso do dia a dia. Basicamente, esse vídeo ele surgiu de uma discussão lá do blog www.demonstre.com, onde eu recebi alguns questionamentos sobre: seria realmente interessante continuar investindo tanto tempo ensinando o aluno a escrever à mão e fazendo tantas atividades para que esse aluno escreva à mão, quando no dia a dia ele não usa tanto a escrita? Ou seria uma possibilidade que a gente simplesmente trocasse esse desgaste da escrita à mão, do trabalho escrito à mão, e fizesse com que nossos alunos se preocupassem com outras coisas? E na verdade essa não foi a primeira vez que eu recebi esse debate, né? Eu já ouvi diferentes perspectivas de outras pessoas, inclusive vocês vão ver algumas aqui, onde basicamente essa discussão chega de duas maneiras. A primeira é essa do título branco, que ela é mais amena, onde você tem a questão científica, onde não existe um julgamento de valor imediato, que seria qual a importância da escrita à mão no desenvolvimento infantil. Por outro lado, a gente tem esse segundo ponto, que é quando a pessoa já chega com um julgamento feito, ela já está resolvida, e a gente vai debater sobre isso também, que é: em um mundo tecnológico, o papel e a caneta estão sendo deixados de lado. Mas será que isso é bom para os estudantes? É óbvio que a gente já percebe aí que existe um julgamento de valor. E o que a gente tem que ver, antes de tudo, é: esse julgamento condiz com a realidade? Esse julgamento, ele pode ser colocado no Brasil com perfeição? Vamos avaliar isso e muitas outras coisas aqui nesse vídeo, que vai ser bem longo até, mas que eu garanto que vai ser esclarecedor em muita coisa. E lembrando que isso é um debate, não um debate de que a gente esteja trocando ideia entusiasmadamente porque é um vídeo, então ele é meio direcional, mas porque tem uma caixa de comentários, existe uma ideia de construção dinâmica de relação, onde eu falo, você escreve, eu respondo, e a gente pode fazer outros vídeos e fazer continuidade. Então, vamos lá. Primeiro, essa noção de evolução tecnológica que nós temos, ela não é errada, mas a gente tende a esquecer a escrita enquanto tecnologia. Por quê? Porque o que é disposto hoje em dia no universo é que nós estamos num mundo cada vez mais tecnológico e que o hábito da caligrafia, a escrita caligráfica, ela vem sendo subestimada, esquecida em troca dos teclados e touchscreens. Isso é verdade? É verdade. Em ambientes extremamente tecnológicos, eu pouco escrevo à mão, mas escrevo. No entanto, a comunidade onde nós vivemos, ela ainda é uma comunidade pouco tecnológica. Então, nessas comunidades, eu mais escrevo à mão. Vamos entender da seguinte maneira: eu tinha o rádio e a televisão. Quando o rádio existia ele era o rei. A partir do momento que surge a televisão, o rádio, que não acabou com o jornal, começou a ser ameaçado pela televisão. E se dizia: vai se acabar a televisão. Não se acabou. O rádio persistiu e persiste até hoje dentro do seu horário para a sua clientela, que é uma enorme clientela, porque as pessoas necessitam continuar ouvindo música e ouvindo notícias quando estão no carro e estão dirigindo. Da mesma forma, a televisão foi ameaçada quando chegou a internet e se disse: vai se acabar a televisão. No entanto, a televisão persiste e a televisão persistirá por muito tempo, porque a internet não criou uma cultura que substituísse o valor de mercado que tinha a televisão, o valor de ver um programa e se entreter, e ter noção espacial, e ter a informação na hora, e ter programação 24 horas dentro do recorte que a pessoa quer. Claro, se ele gostar do programa e dentro da cultura que ele tinha de opção. Mas
a internet passa a criar recursos para absorver uma outra gama. Hoje em dia, o que a gente tem, então? A televisão indo para a internet, não deixando de existir, mas o YouTube cada vez mais com mais opções, cada vez mais com programas mais bem produzidos e com mais cara de televisão. E aí? Da mesma maneira, a gente pode pensar lá nos livros digitais. Então, eu tinha o livro físico, daí chegou o e-book. Minha nossa, vai acabar com o e-book. Quantas e quantas revistas apareciam com Kindle e dizia, será o fim dos e-books? Não foi. Aliás, seria o fim dos livros? Não foi. Na verdade, no último ano, os livros retornaram à sua margem de crescimento, enquanto os e-books decaíram. Estamos lendo menos? Não estamos. O que acontece é que os e-books encontraram sua parcela, existem outras opções de consumir arquivos de livro que não apenas o formato e-book, EPUB, e daí se diminui as vendas. Por outro lado, as pessoas continuam resistindo e se interessando pelo livro de papel e comprando livro de papel. Há uma tendência, inclusive, das universidades que vendiam, que passavam o seu material por tablet, retornando a vender apostila, por exemplo. Então, sempre há esse discurso. Claro que vamos evoluir, vamos ter tecnologia, mas isso, uma tecnologia, a existência de um momento como o da escrita tipográfica, não elimina a escrita caligráfica. E é isso que a gente vai discutir aqui bastante, passando pelo processo de ensino com uma imersão bem pedagógica, tá bom? Claro que isso emerge em debate, principalmente porque algumas instituições do Canadá e dos Estados Unidos, que é o que eu tenho conhecimento, passaram a trocar os cadernos por tablets na justificativa de facilitar e integrar o estudo. E daí eu te pergunto, né, a gente vai questionar junto, até que ponto isso é bom para os estudantes? Até que ponto você simplesmente eliminar algo que eles vão continuar usando, porque eles assinam documentos, eles fazem notas nas paredes, eles precisam desse determinado conhecimento para sair na rua, para comprar, para montar um recibo na hora. Você vai tirar isso do cotidiano deles? Eu acho que não é bem por aí. Vamos conversar sobre isso? Antes de tudo, vamos nomear um pouquinho o que é escrita. Em seguida, a gente vai passar para a noção de como é que se aprende escrita e depois a gente vai falar sobre se esse aprendizado caligráfico tem algum desenvolvimento, tá bom? Então, primeiro, a escrita ela é uma tecnologia. E por tecnologia, a gente entende que ela fez uma grande revolução. Para mim, a escrita é a maior tecnologia do homem. Por quê? Desde a pré-história, quando as pessoas começaram a fazer representações gráficas e começaram a poder contar a quantidade de animais que eles tinham, itens que eles tinham, deixar notas, fazer sinais de perigo, o ser humano começou a se concentrar e mudar a natureza dele. Ele pôde fazer agricultura, ele pôde manipular a ciência. Há 4.000 anos atrás, quando se surgem as noções de escrita, como a gente percebe hoje lá na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, a gente vê um grande império surgindo e esse império sendo mantido e tendo teu registro histórico acompanhado. Percebam que podem ter existido outras civilizações mais antigas que a Mesopotâmia, mas é a Mesopotâmia que passa a traçar nossa história e aparece como o primeiro grande povo no livro de história, porque eles criaram um registro e eles puderam passar a ciência. A partir desse momento, cada geração que se passa através da escrita tem um conhecimento acumulado. Cada civilização recebe um conhecimento acumulado, então ela sempre evolui mais. A gente sempre está em evolução. E basicamente a escrita é então um sistema de codificação de sinais gráficos que vai permitir com grande, ou na maior parte das vezes com grande precisão, registrar a linguagem falada por meio de sinais e visuais regularmente dispostos, mas
e observem bem, mas que não é 100% preciso. A escrita se torna uma segunda linguagem. E a gente pode fazer um vídeo sobre isso depois. E daí eu quero debater com vocês essa noção como é que acontece esse processo, agora não da parte econômica, eu defendi a escrita. Para o aluno, o que é essas fases que o aluno passa no período de alfabetização, como isso é desgastante para o aluno, mas como isso é importante. Então a gente tem a fase icônica, vocês estão vendo os desenhos. Essa é uma etapa de processo em que a criança vai construindo progressivamente o conceito de língua escrita e de natureza alfabética. Então ela passa a identificar símbolos, desenhos, ela passa a identificar nomes com desenhos, ela passa a ler, ela passa a representar. Olha que massa! Então, esse processo é necessário. A gente pode estar vendo aqui só como uma fase de leitura, mas esse processo de aprendizagem de escrita acontece através do desenho do seu filho, dele poder fazer as representações. Em seguida, a gente tem a fase da garatuja. O que é a fase da garatuja? Ele tentando imitar a escrita. Ele entende que escrever não é desenhar, e através da observação ele começa a imitar linhas gerais. Ele pode não ter escrito algo pra gente, mas ali ele já escreveu muita coisa. Ele passa por um processo de letramento, desde o momento que ele pega o livro e abre, começa a folhear. E daí você consegue ver, através dessa fase, ele tomando forma, tomando consciência. Da mesma forma, a fase pré-silábica. Então, em um determinado momento, a criança se intensifica com o material escrito. Ela passa a descobrir as letras e relacionar essas letras com sons. E começa são os primeiros momentos da fase silábica, da noção fonética, fonológica. Ele está ali ouvindo os sons e tenta representar aqueles sons no que ele vai reconhecendo das letras. E daí aqui a gente tem uns desenhinhos bem legais. Isso daqui é lá da plataforma Alfa Letrar, tá? Então, ó, fazendo pequenas representações, usando letras. Ele ainda não tem noção da formação da palavra. E a gente entra para a fase silábica. Fase silábica é quando a criança descobre o valor sonoro real das letras. E ela passa a fazer correspondência mais efetivamente com essa noção do som da sílaba, mas obviamente ela ainda usa a noção silábica. Então a gente tem toda essa construção, e olha como é desgastante a formação dele. Ele quer escrever gelatina, ele ainda não consegue escrever gelatina, ele ainda não tem a noção da palavra, mas ele passa a entender essa fase. E daí ele chega na fase silábica. Fase silábica que vai preceder a alfabética, e é quando a criança usa qualquer letra. E aí, então ela evidencia que ela percebe o número de sílabas da palavra. Bode, pé, cavalo. Ela usa consoantes. Ela tem essa noção de que a letra representa um som que é silábico, mas que ela ainda não fala, né? Ela ainda não consegue fazer a representação completa. A fase silábico-alfabética, onde ela começa a conseguir fazer as construções, ela usa muito da noção fonológica para isso. Olha só esses dois desenhos, que legais, né? Então, ó, pé de moleque, pé moleque, pipoca, pipó, e tu vê que já tem forma. Por fim, fase alfabética, onde ele consegue escrever. Ele se apropria do sistema alfabético e começa a utilizar o sistema alfabético para tudo.
Aqui tem um segundo desenho, ó, o tucano tem 2 dedos. Pessoal, é óbvio que você deve estar vendo tudo isso falando assim, poxa, para que ele me mostrou todas essas fases da alfabetização? Ou, caramba, quanta fase da alfabetização? E é por isso que eu te mostrei. Porque eu queria que você parasse e pensasse assim, esse processo de escrita é muito desgastante. Esse processo de se alfabetizar, aprender a ler e aprender a escrever, cansa, desgasta a criança. E ela passa por um processo de escrita, de alfabetização, extremamente cansativo, mas extremamente rico. Então, a gente deve usar todos os recursos para que ela realmente aprenda a escrever. E por isso que essa noção de escrever à mão continua sendo tão importante. Eu trouxe aqui alguns depoimentos, algumas pesquisas que vão falar isso pra gente em diferentes perspectivas. Entenda que em nenhum momento vai chegar e vai se dizer assim, ó, tem que ensinar a criança a escrever graficamente perfeito. O que vai se dizer é que usar a caligrafia reforça essa aprendizagem. A primeira fala das relações de atenção e funções executivas para a linguagem oral, leitura e escrita de habilidades e sistema na infância e adolescência. Basicamente é do The Journal of Learning Disabilities. É muito legal. A professora Virginia Beringer, ela é uma professora de psicologia educacional, e ela diz que escrever à mão, formando letras, envolve a mente, e isso pode ajudar as crianças a prestar atenção na linguagem escrita. Ensinar teu filho a escrever à mão e fazer com que ele foque na escrita à mão faz com que a gente trabalhe a noção de função executiva, onde o seu filho, onde o seu aluno, ele está reforçando aquilo que ele aprende. Em seguida, a gente tem a pesquisa da Laura de Bart, né, professora da disciplina de Educação Infantil da Universidade Internacional da Flórida, e ela vai estudar sobre a escrita na educação, pensando na atualidade e implicações futuras. Basicamente, ela discute as possibilidades de associação entre a boa caligrafia e desempenho acadêmico. A criança que tem boa caligrafia, ela aprende mais? A criança que escreve, que tem consciência do que está escrevendo, ela aprende mais? Existe algum estímulo? E ela vai dizer que nos anos pré-escolares, e sobre as maneiras de ajudar a criança pequena a desenvolver habilidades que precisam para realizar tarefas complexas, que requerem coordenação de processos cognitivos, motores e neuromusculares. Basicamente, o que ela está dizendo para a gente? Escrever é um desenvolvimento fino e complexo. E a criança, quando ela está aprendendo a escrever, quando ela se reforça numa boa caligrafia, ela passa a prestar mais atenção no que está fazendo. É um exercício complexo que, por isso, ela presta mais atenção, ela tem diferentes tipos de conhecimento, requer maior coordenação. A partir do momento que a gente torna o conhecimento, a aprendizagem de escrita, apenas tipográfica, apenas selecionando, a gente tem um maior desgaste do aluno para a aprendizagem. Uma outra colocação é a ideia de danos ao cérebro e à aprendizagem. Basicamente, o Audrey Mee e a Rudwell são da Noruega, e eles são coordenadores do projeto da Microsoft no NTNU, que é a instituição que eles participam, e eles constataram que quem escreve uma informação à mão se lembra mais do que se tivesse apenas digitado. Quando a gente escreve à mão, a gente tende a memorizar mais essa informação. E basicamente a explicação para que isso é que a escrita manual ela demanda mais esforço e concentração do cérebro, favorecendo o processo de aprendizagem. Escrever à mão faz com que eu preste mais atenção no que eu estou fazendo e aprenda mais. Um artigo publicado no The Journal of Learning Disabilities
revelou que escrever à mão, formando letras, envolve a mente e por isso pode ajudar as crianças a prestar atenção à linguagem escrita. Esse artigo foram eles que publicaram. E é uma ocorrência natural. O processo de alfabetização é desgastante. O aluno passa por muitos processos até reconhecer a letra. E é na escrita que ele passa a prestar atenção no que está lendo e passa a memorizar a informação. Então, é natural que esse aluno que vai passar por todas aquelas fasezinhas de escrita que eu mostrei para você, ele comece a se adaptar à informação e criar mais registros. Por fim, a Lauren James, da Universidade da Indiana, ela vai estudar o desenvolvimento infantil com ligação entre caligrafia e o cérebro. Ela descobriu que as crianças que aprenderam a escrever à mão, nas crianças que aprenderam a escrever à mão, os padrões de ativação do cérebro em resposta às letras mostraram mais ativação naquela rede de leitura, na parte da rede de leitura, da caixa de letras do estudante, mesmo que as crianças ainda estivessem no estágio muito inicial de caligrafia. Ela entende, então, e daí a gente tem, as pesquisas estão linkadas na descrição do vídeo e no post do blog, para quem quiser procurar. Mas ela vai dizer o quê? Que quem escreve à mão, a criança que é desenvolvida, que é levada a escrever à mão, que passa pelos processos de alfabetização, de escrita, ela vai criar redes e conexões no cérebro dela que vão funcionar melhor e vão fazer com que ela aprenda e resgate aquelas informações. Então, o processo de caligrafia desenvolve o cérebro e participa de ativação desse cérebro. E daí, para isso, a partir do momento que a gente entende isso, e para fechar o vídeo, porque já está longo pra caramba, a gente tem que pensar, então, em algumas ideias que a gente possa incentivar os alunos em relação à escrita. Porque, ok, temos que ensinar escrita. Aliás, a partir de agora, eu penso que a gente tem que ensinar escrita. A gente tem que ensinar caligrafia, a gente tem que trabalhar, e não é apenas na fase infantil. Eu trouxe os exemplos da construção inicial, mas isso persiste, porque as pessoas continuam escrevendo à mão em diferentes etapas da vida. Mas, então, algumas ideias para incentivar os alunos em relação à escrita, tá? E eu pensei em algumas bem legais. A primeira ela é a mais simples, que é mostrar que os trabalhos não se limitam apenas à versão digital. Eu tomo notas, eu entrevisto. Então, fasear os trabalhos e fazer com que as pessoas, com que os alunos validem que eu não reduzo a minha vida de escrita ao computador. E como é que eu faço quando eu não tenho o computador e não tenho o celular do lado? Ou quando eu tenho que deixar nota ou algum registro? E isso vai validando a importância da escrita à mão. Segundo, uma outra estratégia que eu acho legal é essa primeira, né? Escolha uma letra do alfabeto para a prática e em seguida peça que os alunos escrevam trava-línguas com essa letra. Vocês podem pesquisar alguns existentes ou sugerir a criação de novos, o que deve virar uma grande brincadeira. Então, nesse segundo ponto, poxa, a escrita, ela não é só textos enormes, são as palavras, são os pequenos vocabulários. Eu lembro quando eu aprendi inglês na universidade, a minha professora fazia um exercício de Vocabox. Ela escolhia palavras e a gente retornava aquelas palavras todas as aulas, sendo que de uma maneira divertida. Alguns alunos faziam uma pequena atividade, um jogo, e era um exercício de memorização e também da escrita. Mostrava como aquelas palavras eram usadas no contexto. Terceiro, deixe disponível em sala um convidativo canto da escrita. Isso é para os pequenininhos, né? Mas daí na escola a gente pode criar um espaço para os alunos escreverem também, ou fazer com que a biblioteca seja convidativa. Nele, disponibilize lápis coloridos, canetas, canetinhas, além de papéis com variadas cores, texturas e formatos, incluindo artigos de papelaria diversos, com etiquetas e selos, por exemplo. Poxa, até então, eu não participei de um canto de escrita. Eu sei que existem nas escolas infantis.
Mas numa escola adulta, né, para crianças e adolescentes do ensino fundamental 2 e do ensino médio, eu não tenho o costume de visualizar locais onde eles sejam incentivados a escreverem, que eles produzam escritas. E é natural que isso aconteça, porque nós mesmos professores, e essa discussão partiu de professores, temos cada vez mais nos afastado dessa noção de escrita. Por fim, uma última ideia que me veio por último aí na mente, aproveitando essa noção dos livros de diários, de riscar, de fazer listas, acredito que seja legal montar um material no estilo, um livro de diário de desafios, fazer com que o aluno preencha aquele livro, aquele caderno, com situações que não sejam apenas da sala de aula, que não sejam apenas tarefa. Porque enquanto a escrita do computador e a escrita à mão ser tarefa, ser atividade de casa e não ser uso real no dia a dia, a gente vai continuar truncando a nossa noção de desenvolvimento do jovem. Bom, essas foram as ideias, tá, pessoal? Esse foi o vídeo. Aqui estão algumas das citações que eu tinha para trazer para vocês, né? Algumas leituras complementares. Esses 2 primeiros artigos são os artigos citados no texto. Em seguida você tem 3 textos bem bacanas que vão estar aqui, ó, com os links para você ver. Esse último é o Alfa Letrar, é um glossário pequenininho, muito tímido ainda, mas que eu encontrei essas definições bem legais sobre os estágios de alfabetização e que dá para a gente aproveitar para o nosso dia a dia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e espero ver vocês em breve. Até!